Olá, amigos. Boa noite. Como é que estão? Tudo bem? Bem, acho que não, né? Bem, pessoal, o que esperar do São Paulo, né? Antes de mais nada, boa noite ao pessoal que me acompanha pelo Instagram. Muito obrigado, viu? Canais Alma Tricolor 1 e 2. Boa noite a quem me acompanha também pelos grupos do Facebook. E boa noite aos amigos de sempre, aqueles inscritos no meu canal Alma Tricolor. Muito obrigado de coração a vocês. E boa noite àqueles que estão passando por aqui assistindo o vídeo, mas não são inscritos. Se quiserem se inscrever, muito obrigado. Se não quiserem se inscrever também, obrigado do mesmo jeito. Saibam que esse canal não é remunerado, não tem propaganda, não tem nada, só eu, tá? E eu também não fico me preocupando em fazer um canal com um monte de cortes, um monte de vinheta, essas coisas. Não, é raiz mesmo, é para falar o que eu penso e o que o pessoal que está comigo também conversar sobre o que pensa, tá? Qualquer um é bem-vindo aqui. Meu boa noite. Se quiser se inscrever, obrigado. Se não quiser, muito obrigado também. Quem quiser ativar a sinetinha, obrigado. Quem não quiser, muito obrigado também. Tá bom? Bom, gente, vamos falar o seguinte. Falar o que do jogo de hoje? O que nós podemos falar do jogo de hoje? Você não esperava o que aconteceu hoje? Eu esperava. Acho que todos nós esperávamos. Ou você quer que eu diga que o Pablo não jogou nada hoje? E que o Vitor Bueno entrou no segundo tempo e não jogou nada hoje? Que o Volpi continua não sendo goleiro para o São Paulo? É isso que vocês querem? Tá difícil, né? Eu queria aqui deixar o meu muito obrigado, meu mais, sabe, muito obrigado, muito grande mesmo, ao Profeta Hernandes. O Profeta passou no São Paulo por 4 oportunidades. Em 3 ele foi muito bem, todo mundo conhece, é ídolo. Na última vez não foi bem. Mas ele é um homem que, além de ser jogador, ele foi primeiro São Paulino. Ele era São Paulino, depois ele foi jogador do São Paulo e ele vai sair, está saindo já, né? Já rescindiu o contrato. E ele vai, ou se for continuar jogando, ou se for parar de jogar futebol, ele vai continuar sendo São Paulino, né? Bem, então eu queria fazer esse agradecimento ao Hernandes porque ele é um homem digno, é um homem honesto, um homem honrado, né? Um cara que tem realmente brilho. Das outras vezes que ele passou pelo São Paulo, ele brilhou, né? Nós nos tornamos todos súditos dele, né? Um camarada realmente que nos fez amar, que nos fez gostar dele e dele ser São Paulino. Agora, dessa vez ele teve a hombridade, viu que não estava rendendo o suficiente, ganhando 1 milhão por mês, e viu que não estava rendendo o suficiente como das outras vezes. Ele poderia esperar acabar o contrato, né, no fim do ano, receber tudo, 1 milhão por mês, mas não. Ele preferiu sair porque ele não estava entregando nada. Então esse é um cara São Paulino. Ele é um São Paulino. Eu tenho um pensamento a respeito do Hernandes. Esses tempos eu vi trazerem o Alex aí para a comissão técnica de base. E outro dia eu ouvi o Alex dando uma entrevista e ele falando que ele sempre torceu para o Curitiba, que ele é Curitiba, que o sogro é presidente de Curitiba, que não sei o que é Curitiba. Olha, falar a verdade para vocês, isso não me agrada, viu? Isso não me agrada. Eu não gosto de ver torcedores de outros times e que falam abertamente isso dentro do São Paulo. Nós precisamos de São Paulinos grandes, como era Muricy Ramalho, né? Como é Muricy Ramalho. Eu acho que um cara que o São Paulo, depois que ele parar de jogar, depois que ele acalmar a situação dele, o São Paulo deveria conversar, era com o Hernandes, para ver se ele não quer trabalhar no São Paulo, se especializar, deixar ele estudar, para ele ser técnico do São Paulo, ser o novo Muricy. Muricy encostá-lo do lado, ele ficar na comissão técnica, porque ele é São Paulino.
Ele é São Paulino de coração e ele sofre como nós quando São Paulo perde, tá? Agora vamos falar desse jogo aí, né? Jogo do Fortaleza. Olha, pessoal, eu não quero falar nem individualmente de jogador a jogador. Vou falar uma impressão que eu tenho e que talvez seja a impressão de muita gente aí, né? Alguém já ouviu falar em Fordismo? Alguém já ouviu falar, né? Tem uns termos aí, né? Que eu, como formado em geografia, como professor de geografia, Fordismo, Toyotismo, né? Quem mexe com geografia entende muito bem disso. Olha, o São Paulo está esperando que Cotia produza jogadores em linha de produção, sabe? Como fazia a Ford produzia em uma linha de produção, fabricava em uma linha de produção. E na linha de produção, o que tem que se fazer é cada um faz um servicinho só e tal, e o carro vai saindo, né? Os produtos, na época da Ford era carro, os produtos vão saindo, vai se pondo no mercado, vai saindo e pondo no mercado. Isso é o contrário do moderno, do toyotismo, né? Que procura elementos capacitados, melhores especializados, que desempenhem mais de uma, duas, três funções e que possam fazer um carro melhor, né? Colocá-lo melhor no mercado. Então, são os sistemas Fordista e Toyotista. O que está acontecendo hoje no São Paulo é que o São Paulo está tentando viver de um Fordismo. O que quer dizer isso? Cotia tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Então a gente pega um time do São Paulo que a gente tem lá, né? Jogando na lateral direita ou na ala direita o Galeano, é da base, jovem. O Léo lá na esquerda. Aí a gente tem, deixa eu ver até quem estava no jogo. Hoje estava, sabe, é complicado levar um time só com jogadores da base quase, gente. Não dá, né? Você vê, olha, o Nestor, hoje não estava o Liseiro, né? Luan, Igor Gomes, Marquinhos, Thales. Não dá, gente, não dá. Eu disse já no vídeo passado. A base, ela tem que produzir jogadores para o São Paulo, sim. Só que tem que se produzir jogadores com cuidado. Hoje o que está acontecendo é que está colocando, povoando o time todo só com jogadores da base, quase. E dois ou três ou quatro aí, que seriam, hipoteticamente, para ser os jogadores experientes, né? Agora, eu tenho que jogar aqui uma coisa eu tenho que jogar uma coisa na conta dessa atual administração, tá? Então vamos falar bem a verdade, né? Vamos dizer o que é o português claro. Olha, cadê os jogadores contratados pela gestão Casares? Casares e Muricy. Onde estão? Onde estão esses jogadores? Por quê? Vamos falar. Contrataram o Orejuela. 11 ou 13 milhões de reais por 50% do cara. Cadê ele? Ele não é nem a segunda opção, nem a terceira opção, porque a terceira opção é o Galeano, que era da base. Cadê ele? Não joga? Pagar 13 milhões para um jogador que não joga? Onde está o Miranda? Craque, sem dúvida, que poderia ajudar o São Paulo nesse momento. Onde está o Rigoni? Que foi o último que veio aí e tal. E é o que estava melhor jogando, acho que se encaixou melhor de todos. Onde está o William? O vovô olímpico ou o atleta da terceira idade
que gosta dele, ele nunca gostou do São Paulo, vocês podem escrever isso que estou dizendo. Ele não é um Hernanes, né? Se fosse o Hernanes eu acreditaria, mas o Hernanes nunca deixaria o São Paulo nessa situação que o São Paulo está para ir para a seleção de base. Pode esquecer, o Hernani é São Paulino, o Hernani é um cara de brio, responsável, digno, que sabe honrar o que ganha. Ele não faria isso, ele não é responsável, né? Ele não é responsável. Enfim, hoje tivemos aí o Benítez, 15 minutos, contratação, Casares. Cadê o Éder? Que não joga, vai ficar um mês parado, agora 15 minutos, joga de vez em quando. Gente, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Acontecendo o seguinte: o São Paulo hoje é um misto de time com jogadores já de idade que se estouram rapidamente, não conseguem jogar muito, todos têm problema aí de, né? Tem problema aí de contusão, contundem-se, o histórico de contusão muito rapidamente, e quer que a base de Cotia forme jogadores que eles possam pôr a todo momento no time. Vocês estão queimando alguns jogadores da base, gente. Vocês não podem fazer isso. Não dá certo nenhum nem outro, né? Não dá certo nem vocês manterem só os jogadores de Cotia entrando, os meninos que vêm de lá, porque eles não têm experiência, não têm hierarquia, como dizem os argentinos, ainda para ficar num time grande e passar essa fase, saber atravessar essa fase que o São Paulo está atravessando de vacas magras. Eles não têm estrutura ainda, física, psicológica, não têm experiência para isso. Outra coisa, vocês estão montando um São Paulo bichado, porque esses jogadores que estão aí, ao que tudo indica, são bichados, porque ou é o departamento médico que está horroroso, não conserta ninguém, não sara ninguém, não arruma ninguém. Então, o São Paulo precisa fazer uma reengenharia, se reinventar, tá? Precisa mudar. Nós precisamos de mais Hernanes e menos Daniel Alves, tá? Mais Hernanes e menos Orejuela. Por outro lado, além da gente ter um monte de jogador cabaço, essa que é a verdade, a gente tem um monte de jogador cabaço e um monte de jogador bichado. Vai esperar o quê do time desse? E aí a gente coloca esse time na mão de um técnico cabaço também. Então, tá aí, ó, a receita perfeita para não se conseguir absolutamente nada em qualquer campeonato. Quando muito, chegar ali no meio da tabela. Senão, nós vamos continuar fugindo da zona de rebaixamento. São Paulo precisa acordar, gente. Precisa. Agora estão falando aí em contratar Caleri, né? Já ofereceram 23 milhões para o Caleri. Larga esse cara para lá. Nós precisamos de gente que valorize a camisa do São Paulo, a marca do São Paulo. Nós precisamos de jogadores que tenham pelo menos vergonha na cara, que se dediquem ao clube pelo salário que recebem. E se atrasa pagamento, olha, isso daí no Brasil, vou contar uma coisa para você, não é privilégio dos jogadores do São Paulo, é privilégio de muitos jogadores de muitos clubes do Brasil. Então, o que nós estamos precisando no São Paulo é ter um time para ir colocando jogadores da base com minutagem, se dando minutos, deixando eles irem amadurecendo aos poucos. Precisamos sim de jogadores com uma idade ainda, com uma idade boa, na plenitude da forma física, mas que já tenham experiência, não precisam ser grandes craques. E precisamos de jogadores centroavantes bons. O Diego Costa está aí, está por aí. Tem uma oferta de 1.250.000 lá da Arábia Saudita. Parece que vai para lá. Se for para pagar 500 mil para o Caleri e subir mais, 500 mil mensais, e subir, né? Mais a proposta para 25 milhões, porque está oferecendo 23,5, por exemplo, por que não contratar o Diego Costa, que era do Atlético de Madrid?
Porque na frente precisa de alguém para fazer gol. Time que não tem quem faça gol, um navio sem capitão, um navio sem comandante, não vai para frente, gente. Não vai. E a gente vai continuar apanhando em casa do Fortaleza. A gente vai continuar saindo e apanhando e tendo problema para ganhar. A gente vai lá jogar no Racing. Ó, jogar contra o Racing na Argentina. Eu posso prometer para vocês que eu vou pôr uma saia e me maquiar aqui para fazer o programa. Você acha que São Paulo vai ganhar do Racing lá? Olha, gente, eu sou São Paulino, eu acho que tem gente São Paulino igual eu, mas mais São Paulino que eu não tem. Mas o Racing tem 99,9% levar essa classificação. Quando você vê esse time estrupiado, esse time de morto aí, como é que você faz? Você vai esperar o quê de um ataque com o Pablo, de um ataque de Vitor Bueno, com o Galeano, um moleque ainda novo? Não dá, gente. Então São Paulo, olha, está numa fase que precisa. O Júlio Casares, o Muricy, precisam parar, pensar e reinventar esse time. Trazer alguns jogadores já experientes, não precisam ser craques, mas reinventar esse time. Porque senão nós vamos ficar fora de todas as Copas e vamos acabar se coçando o campeonato inteiro para fugir da zona de rebaixamento. Infelizmente é isso, gente. Boa noite. Peço perdão àquelas pessoas que não pensam como eu, peço desculpas até. Mas o meu pensamento nesse momento é esse. Tchau para vocês.